Nem todo profissional da área da saúde pode utilizar todas as vias de aplicação, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, que existem várias formas de aplicação, não é só aplicação local. Então, nós podemos fazer a autohemoterapia maior, via sangue, né? A gente colhe o sangue do paciente, ozoniza e devolve. Tem a autohemoterapia menor, que devolve no glúteo. Nós temos o soro ozonizado, nós temos as aplicações locais, a via retal, as infiltrações. Só que nós, fisioterapeutas, somos muito sortudos. Por quê? Nós podemos fazer quase todas as vias de aplicação, tá? Com exceção de algumas vias que são utilizadas por médicos em centros cirúrgicos. Do resto, nós podemos utilizar todas as vias de aplicação. E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o que fala a nossa resolução, tá bom? Então, nesse vídeo, gente, eu vou mostrar por que você não está conseguindo tratar os seus pacientes com fibromialgia e doenças autoimunes. Você precisa entender que existe um método que vai além dos nossos conhecimentos em fisioterapia. E eu vou te ensinar um passo a passo e um simples segredinho que vai fazer com que você consiga tratar quase todas as doenças, tá? Não só fibromialgia e não só doenças autoimunes. Então, você vai ver que você aprendendo a fazer isso que eu vou te ensinar, você vai conseguir tratar os seus pacientes de forma geral, tá? Com quase todas as patologias. Então, nesse passo a passo aí da ozonoterapia, eu enxergo 4 grandes pilares, tá? Que eu considero fundamentais. Se você seguir direitinho esse passo a passo que eu vou te ensinar, você vai alcançar o resultado que você quer, o resultado esperado, e você vai transformar a vida dos seus pacientes, tá? Então, olha só. A primeira coisa que você precisa saber na ozonoterapia, o nosso primeiro pilar, tá? É entender a ozonoterapia. Gente, o que é o ozônio? Né? Como que ele age no nosso organismo? Quais são as contraindicações? Né? Quais os pacientes que eu posso aplicar o ozônio e quais os pacientes que não podem fazer o ozônio de jeito nenhum? Alguns pacientes, eu tenho algumas doenças, eu tenho que ter um cuidado na hora de aplicar o ozônio. Então, a primeira coisa, o primeiro segredo da ozonoterapia é esse: é você entender o que é, como age. Sabendo disso, gente, tudo fica mais fácil. Então, quando eu te explicar esse primeiro pilar e você entender tudo isso que eu vou te explicar, você vai sacar na hora o porquê que você não está conseguindo ajudar seus pacientes e onde está o segredo de tudo isso, tá? Então, a hora que eu fizer essa explicação, você vai falar: nossa, é por isso que eu não estou conseguindo tratar, tá bom? A segunda coisa que você precisa saber, o segundo pilar, você precisa conhecer a patologia do seu paciente, tá? Então, você precisa saber se a doença do seu paciente é aguda, se a doença dele é crônica, se é uma doença degenerativa, se é uma doença autoimune, se é inflamatória, se é infecciosa, se é bacteriana. Sabe por quê? Existem profissionais aí na área que estão fazendo cagada com ozonoterapia. Por quê? Porque não conhece a patologia. E aí você, não conhecendo a patologia, você acaba aplicando doses erradas. E eu vou explicar nessa aula como que você pode fazer isso acontecer, né? Como que você pode piorar o quadro do seu paciente se você não usar uma dose correta, tá bom? Então, a segunda coisa fundamental, anota aí: conhecer a patologia do seu paciente, tá? E aí, sabendo dessas duas coisas, desses dois pilares, você precisa entender as formas de aplicação mais adequadas para cada tipo de patologia e as dosagens corretas, tá? Existe dentro da ozonoterapia o que a gente chama de janela terapêutica. Se você não obedecer à janela terapêutica, você pode sim matar um paciente. Gente, isso é muito sério. Fazer ozonioterapia não é brincar de ser fisioterapeuta.
tá bom? Você tem que ter muita responsabilidade, você tem que ter muito conhecimento para poder ajudar o seu paciente. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com vidas, tá bom? Então, olha só, nada adianta você fazer tudo isso também, né? Se você não souber de um quarto pilar aí que eu tô falando, anota aí. Então, ó, você já viu lá o primeiro pilar, saber o que é a ozonoterapia, conhecer a ozonoterapia, né? Aí, o segundo pilar que nós falamos, conhecer a patologia do seu paciente. O terceiro pilar aí que nós falamos, as vias de aplicação e as dosagens corretas. E agora, de nada adianta você fazer essas três primeiras coisas que eu te ensinei, se você não associar uma suplementação adequada, tá? Uma suplementação ideal para o seu paciente. Então, você vai aprender que ozonoterapia, gente, é o que eu falei, vai além de encher seringa com gás